Monark, né, teve o canal dele derrubado ontem. Ele tava ao vivo com aquele comunista do Arthur Duval, né, que de liberal não tem nada. Você chegou a ver esse episódio? Eu vi ele inteirinho hoje. Você viu lá, né, o Arthur Duval defendendo a derrubada do canal do Monark na cara dele. O cara não tem um pingo de pudor, né? E ainda se diz liberal, né? Um verme daquele. Não, não dá. Eu Como é que ele nunca. carrega, né? Como é que ele carrega? Apesar que o que sobrou no MBL foi isso mesmo, né? São comunistinhas, né, que se dizem liberais, na verdade querem estão no mesmo trilho da Agenda 2030, né? É incrível, né, cara? O cara. Não, e assim, é tão bizarra a posição inicial que ele adota que ele vê, ele percebe no meio do desenvolvimento do raciocínio dele, porque ele é meio lerdo, né, o Arthur? Ele percebe que ele falou besteira. Aí ele começa a É, tentar consertar, é, começa, começa a dar uma sabonetada. Não, não, Monark, veja bem, não foi isso que eu disse, você tá entendendo errado, mas foi exatamente o que ele disse, né? é, E o Monark é. fala, você acabou de dizer que você é a favor de derrubar o canal, porque eu expressei eu comentei, né, a live lá do Hermano lá, eu nem passei ela, eu comentei ela, né? E você falou que é a favor de derrubar o canal. Não, eu não falei isso e tal. Enfim, dá uma sabonetada lá grotesca. E pior, hoje ele grava um vídeo no canal dele e recorta a parte onde ele já tá sabonetando. Ele tira a parte do início, onde ele fala, né, de modo ditatorial, né? Parece o filho do Xandão falando. Tem que derrubar mesmo. É. Aí ele tira essa parte inicial e põe só a parte onde ele saboneta para falar para os seguidores dele: olha, veja bem, eu nunca disse isso, imagina, né? Eu sou aqui um defensor da liberdade, né? Então, para quem ainda tinha dúvida, né, do que representa essa gente aí do MBL aí, né? Que fique claro agora, né? É uma piada, Então é né? isso. Então, a piada. A piada de mau gosto, né? Fraco debatendo. O Monarca acabou com ele, né? Tentando relativizar a liberdade de expressão, né? E fazendo um xadrez 36D lá, inventando um monte de desculpa lá pra no fim das contas defender a censura, né? Que era o que ele tava fazendo. Sendo que o próprio já sofreu com isso, perdeu o mandato por causa disso, e mesmo assim ele continua nesse caminho, né? Exatamente. Pois é. Inacreditável, né? É, Inacreditável. as que- a- E, o porquê eu sei porquê, né? Só não vou falar para não entristecer a plataforma. e assim, cara, eu fico bobo de ver assim como o Arthur ele é fraco de argumento, né? Ele começa a fazer umas analogias toscas de você não pode defender a morte de alguém, quer dizer, ele começa a fazer umas analogias toscas pra tentar validar o raciocínio dele e ele se Não, perde no meio. comparações completamente esdrúxulas, né? Esdrúxulas, aí ele se Pedida, perde no meio, ele percebe que ele se perde, aí começa a criar non-sector no meio. Cara, é uma coisa assim, questionar, nossa, questionar vergonha ali. questionar todo o processo eleitoral. Ele quer comparar com alguém mandando matar alguém. Ele quer comparar uma liberdade de expressão desse tipo com a do outro tipo. Vê se pode. Ó, Fraco Já demais. foi dito, já foi dito aqui no canal, né? Em períodos de maior liberdade, eu nem sei se eu poderia repetir isso, mas já foi dito isso aqui. O único sistema político no mundo que permite o autoquestionamento é o sistema democrático, tá? Isso é a base da democracia, né? E assim, por quê? Porque isso é um antídoto para preservar a própria democracia. Porque você identifica o idiota que está defendendo algo contra ela mesma e você simplesmente o ignora, não é mesmo? Qualquer sociedade sadia faz isso, né? Os Estados Unidos da América fazem isso. Então, assim, a partir do momento que você cerceia as pessoas de questionarem o próprio sistema democrático, você está em qualquer tipo de sistema político, menos numa democracia. Exceto numa democracia. A democracia ela permite a autocrítica, o autoquestionamento. Isso é essencialmente democrático. Simples assim. Simples assim. Então, detalhe: ninguém em momento algum questionou a democracia em si.
As pessoas estão questionando detalhes técnicos de um processo eleitoral questionável porque não é o único, não é mesmo? O processo eleitoral ele pode ser feito de 1000 maneiras diferentes, né? De diversas formas diferentes, com diversas metodologias diferentes, e não necessariamente a que está sendo empregada hoje no Brasil é a melhor delas. Então, quer dizer, se a gente não puder discutir um aprimoramento, um aperfeiçoamento do processo eleitoral, apontando erros, né, fazendo críticas construtivas de fortalecimento da democracia, a gente está em qualquer sistema, menos no sistema democrático. E o tribunal que cala as pessoas e as impede de questionar essa metodologia, ele quer tudo menos transparência e democracia. E assim, isso é tão óbvio, né? Que eu não preciso nem estar falando aqui, né? Que a gente tem que desenhar algumas coisas. Por exemplo, o Arthur Duval, ele não entende isso que eu falei aqui. Ele não entende. Porque o cérebro dele é um ovo de Codor, né? Não, ele entende. Então, assim, é muito óbvio, né? As coisas são muito óbvias. Ele As coisas entende são muito muito bem. óbvias. Ele entende muito bem. Eu Ele é mal preferiria. intencionado. Então, eu preferiria chamá-lo de burro do que de mau caráter, né? Mas, Não, bom, ele não é você burro, não. entendeu, né? Ele sabe que não Você é burro. entendeu, né? Então, assim, para resumir o vídeo, né? Esse foi a conclusão das Forças Armadas, aí senão o vídeo vai ficar muito longo. E queria fazer esse apenso aí em relação à liberdade de expressão no Brasil, que acabou, né? Acabou o Brasil acabou. Basicamente é isso. E o Monark já fez um vídeo hoje à noite já, né, desabafando. Aliás, um vídeo muito forte, não sei se já chegou a assistir já. Eu ia Ele ver, mas soltou não. faz, ele soltou faz 1 hora mais ou menos. Um vídeo Mas muito o vídeo tá forte. tá no Rumble, né? Sim, No sim, sim, YouTube não sim. tá. E assim, é um vídeo muito forte, assim, ele xinga todo mundo, assim, basicamente ele desabafa mesmo. Enfim, eu assino embaixo tudo que o Monark falou. E não concordo com o Monark em muita coisa, hein, mas no quesito liberdade de expressão, ele engole muito liberal aí. Claro. Então, Até então é isso, porque pessoal do ele Caneta tá do sendo Box. sincero, né? Pois é, sim, Diferente sem dúvida. da turminha. É isso. Então, um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Um grande abraço.